Eu espero ainda, dentro dessa vida, dessa existência, conseguir viver alguma coisa parecida ou algum governo parecido em que a prioridade sejam as pessoas, sejam o brasileiro, e que isso seja muito claro, esteja dito com todas as palavras, evidentemente, e as pessoas sintam isso no dia a dia, como é ser a prioridade. E falo isso porque passa ano e entra ano e cada vez mais a vida da gente fica difícil, em todos os sentidos. Não importa o quanto se faça, a proporção de dificuldade sempre é muito maior do que o esforço feito para viver, para sobreviver nesse país. E isso se dá com qualquer coisa, seja com o trabalho no campo, na cidade, com a produção de alimentos, em qualquer área, na indústria, no comércio, em qualquer área, a realidade, a dificuldade, ela é sempre muito maior do que qualquer facilidade que possa existir para quem tem um negócio, para quem trabalha, enfim. E a gente está vendo aí uma escalada de preços, como a gente já falou muitas vezes aqui, estamos vendo uma escalada de preços nos combustíveis que foge ao controle e ao poder aquisitivo da maioria da população brasileira. A grande maioria da população brasileira. E não estou falando de 50%, não, estamos falando de 70%, 80%, 90% das pessoas que precisam, do Brasil, que precisam utilizar, que precisam comprar o combustível para abastecer o seu veículo e trabalhar, o caminhoneiro, o taxista e mesmo o trabalhador, começa a ficar inviável essa situação. Aí, o poder aquisitivo não dá conta, não está dando conta de atender a rapidez dos aumentos, porque o salário não aumenta na mesma proporção da grande maioria da população. E sempre se disse que a economia era, e aí vem na mesma linha, na mesma lógica, sempre se disse que a economia era a prioridade, que a economia, sim, tinha que preservar a economia desde o começo da pandemia, mas nem isso se faz, nem isso se dá atenção. Porque se desse atenção à economia, a medida extrema nesse momento de pandemia seria qual? A vacinação. E ela anda capenga, ela anda aos trancos e barrancos. Obviamente está sendo vacinado, mas é muito pouco. Segundo a Fiocruz e esses institutos de excelência do Brasil, eles dizem que vai demorar 2 anos para vacinar, 3 anos para conseguir vacinar no ritmo que se vacina. Ou seja, muita gente vai morrer gratuitamente, coisa que poderia ter sido evitada, mas não está sendo feito. Ou seja, nem aquilo que dizem ser prioridade é prioridade. Não existe uma coisa, eu gostaria que alguém me dissesse uma coisa que é prioridade no Brasil quando se trata dos brasileiros. Uma coisa. Porque no dia a dia a gente não enxerga isso. O discurso era a economia, temos que salvar a economia, mas não existe outra maneira de salvar a economia hoje, senão vacinando as pessoas. E o que está sendo feito para que essa vacina chegue em Erechim, nos diferentes cantos do Brasil, nos polos industriais, para o brasileiro de um modo geral. Então, continuo com a mesma percepção. E ela não... de que, enfim, ela não tem nem indício de que isso vá mudar. A gente, aliás, o que é prioridade nesse país? O que efetivamente é prioritário? A economia não é, as pessoas não são. O que é, para que serve toda essa estrutura? Para que existe? Eu gostaria de um dia ter essa resposta. Porque até o momento ela não se vislumbra na realidade, infelizmente. Uma boa semana e é isso aí.